Ok, mais um vídeo e eu quero dizer mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Eu espero que esse vídeo venha abençoar a tua vida. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo e nos dê o seu like e ative o sininho para que você seja avisado de primeira mão assim que nós postarmos um novo vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso canal, ok? Bom, dessa vez nós vamos falar, e até mesmo inspirados pelo feriado que passou, feriado de carnaval, nós vamos falar sobre hipocrisia no carnaval. Hipocrisia no carnaval, ok? Vamos meditar nessa palavra e que Deus te abençoe. E passamos agora um período de carnaval. Por que hipocrisia no carnaval? Eu quero estar compartilhando com você um pouco do que a gente viu a respeito do carnaval. Antes, porém, eu quero ler contigo o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 27, e a palavra diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro são cheios de ossos e de toda a imundícia. Antes de falarmos do versículo, vamos falar do carnaval. Qual é a origem do carnaval? A revista super interessante, do último dia 21 de fevereiro agora de 2020, ela trouxe uma reportagem com esse tema: qual é a origem do carnaval? E os autores dessa reportagem foram a Cíntia Cristina da Silva e Alexandre Verzignassi. Esses são os autores dessa reportagem. E eu quero trazer o teor dessa reportagem para você pensar junto comigo. E dizia assim na revista: a coisa mais parecida com o carnaval de hoje que se tem notícia são as saturnais festas homéricas que aconteciam na Roma antiga em exaltação a Saturno, o deus da agricultura. A diferença é que essas festas lá de Roma, elas aconteciam em dezembro. A semelhança é que elas duravam quase uma semana. As escolas fechavam, os escravos tiravam folga e os romanos dançavam pelas ruas em verdadeiros bloquinhos, basicamente bloquinhos. E sim, orgias e bebedeiras descomunais faziam parte do cardápio de diversões. E tinha até carro alegórico. Eles levavam homens e mulheres nus e eram chamados de carros navales, porque os carros se pareciam com navios. Seria essa a origem da palavra carnaval, então? Seria, ainda que não haja registro de que algum dia as saturnais em si tinham recebido o nome de carros navales. Talvez tenha sido. Encerrando a reportagem, vamos falar um pouco mais sobre o deus Saturno. Entre os vários deuses dos romanos, um dos mais destacados era o deus Saturno. Tanto que ainda permanecem colunas de seu enorme templo em Roma. Saturno era reverenciado como o deus da agricultura, que teria ensinado as pessoas a plantarem, colherem e que reinara numa época de ouro. Saturno também foi associado pelos romanos ao deus Cronos dos gregos. Como o senhor do tempo, o deus Saturno era tão famoso que vemos seu legado até hoje. Um dos planetas do nosso sistema solar, conhecido e divulgado pela ciência, tem o seu nome. E na língua inglesa, ele também nomina um dos dias do nosso calendário semanal.
Sim, sábado. Em inglês é Saturday, que significa dia de Saturno. Pois é, gente. Mas em Atos, capítulo 1, no versículo 8, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos devem falar do que Cristo fez em sua vida. Assim como aconteceu no início do cristianismo, muitas pessoas estão ao seu redor, e poderão conhecer a Cristo através do teu testemunho. Você pode testemunhar através do seu novo modo de viver. Também falar da sua experiência com Cristo. Diga como o encontrou, como ele entrou na sua vida e te salvou. O seu testemunho deve mostrar mudança em sua vida. O que eu quero dizer com tudo isso? Mudança em sua vida. Depois de ler essa reportagem, depois de fazer essa meditação, eu coloquei um pouco mais das minhas próprias palavras. Eu me lembrei de que alguns pastores têm pregado a respeito do carnaval, ou melhor, têm defendido a participação do povo de Deus no meio dessa festa carnavalesca. E é claro, cada um deles coloca ali o seu motivo, a sua razão. Uns dizem que é para evangelizar, e outros dizem que você é livre, enfim. O fato é que está levando o povo a se misturar no meio de uma festa que tem uma origem, que tem uma razão de existir. E no meio desse carnaval último que passou agora, de 2020, nas redes sociais eu vi uma foto que me motivou, na verdade, a vir compartilhar contigo nesse vídeo. Que eu vi uma família inteira de pessoas cristãs, inclusive pregador da palavra, um evangelista, não de cargo, evangelista porque o dom da pessoa é de evangelizar. E eu vi a foto dele com toda a sua família, inclusive usando fantasias e adornos que mexeram comigo. E eu comecei a refletir nisso. Eu vou compartilhar com os irmãos, eu vou compartilhar com os amigos, porque com certeza, aquela família, ela já estava ali influenciada por ensinamentos que ela recebeu. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você, na verdade, quando nós recebemos o Evangelho, aceitamos o Evangelho e resolvemos nos tornarmos membros desse Evangelho, dessa igreja chamada Igreja de Cristo, nós devemos adotar uma determinada postura e um determinado comportamento. Assim penso eu. E a pergunta fica o seguinte: será que quem está me vendo e depende do meu testemunho para abraçar, receber e participar conosco desse Evangelho, e gozar conosco do prazer da salvação e da vida eterna, será que essa pessoa me vendo lá no meio do carnaval, brincando, pulando, ela vai ver em mim um testemunho de Jesus? Ou será que nós, ao fazermos isso, estamos desconsiderando o que a palavra de Deus nos diz lá na carta de Paulo aos Romanos, que nós não devemos tomar a forma do mundo, não devemos absorver as coisas do mundo, e principalmente numa festa consagrada a um Deus pagão, e quando nós estamos lá, estamos participando de uma festa pagã. Será esse o desejo do nosso Deus? Fica isso para sua meditação, fica isso para você pensar, avaliar e, enfim, direcionar a sua vida. Que Deus te abençoe, conte sempre comigo, estaremos aqui.